Fala galera, PV por aqui e no nosso segundo vídeo nós vamos estar passando para vocês os 5 principais tópicos para um bom planejamento de uma viagem. Então, se você quer começar o planejamento da tua tão sonhada viagem, mas não faz a menor ideia por onde começar, assista esse vídeo que a gente vai estar passando todas as dicas para vocês, beleza? Então, por menos rotina e mais roteiros, logo ali viagens. Bom, então vamos lá. Para dar início nesses tópicos, nós vamos falar sobre 5 tópicos, né? O primeiro deles é o orçamento, tá? Quando eu falo em orçamento, eu quero que você leve em consideração o que você tem de renda, o que você tem com seus custos, os seus gastos mensais, né? Na sua rotina, no seu dia a dia, para você fazer um orçamento da sua viagem mais próximo da sua realidade, né? Claro que assim, sonhar é preciso, é importante, você deve sonhar, deve realizar a viagem dos seus sonhos, mas nós também temos que ter consciência que não podemos gastar muito além daquilo que vai prejudicar a sua saúde financeira, né? As suas despesas do dia a dia, né? Então, é importante que você tenha essa consciência, tá? Você pode sim pensar no lugar dos seus sonhos, mas também você tem que pensar o quanto isso vai pesar, né, na sua vida financeira ao longo, sei lá, de 10 meses, 12 meses, caso você tenha que parcelar algumas contas, alguns custos da sua viagem, tá? Então, o planejamento financeiro, o orçamento, ele é muito importante para que você tenha uma viagem agradável, que seja uma viagem que realmente vá lhe trazer boas lembranças e não dor de cabeça ou peso na consciência. Poxa, gastei, fui, fiz e não deveria ter feito, agora estou aqui, estou apertado, estou atrasando a prestação do carro, estou atrasando a prestação da casa, enfim, não é isso que nós queremos, né? Talvez o seu sonho, né, possa não ser realizado agora, né, a viagem dos seus sonhos, mas nada impede de você fazer uma viagem para um outro destino, de repente, que você não imaginava, mas pode ser bem bacana para você e agregar muito na sua vida, tá? Então, o orçamento, a sua saúde financeira é muito importante nesse momento. Tenha consciência de quanto você pode gastar, né? Então, dê aí nas suas contas quanto está sobrando no mês, né, no final do mês, não está sobrando nada. Tem custos desnecessários, coisas que você pode cortar na sua vida ali no dia a dia, né? De repente aquela famosa pizza ali no final de semana, pô, dá para me evitar isso, aquilo, e ver quanto você consegue economizar, né? Quanto você consegue guardar. Faça esse caixa para a sua viagem, né? E a partir daí, desse planejamento financeiro, você deve definir o orçamento da sua viagem. Então, vamos dar um exemplo que você, é, após analisar os seus gastos aí do seu dia a dia, você define um valor de 4 a 5 mil reais. Vamos lá, 5 mil reais. Então, eu tenho 5 mil reais para realizar uma viagem e eu quero ir para a Europa. Pô, legal, já é um valor bem bacana para você fazer uma viagem e dá sim para fazer uma viagem com esse valor hoje em dia, tá? E aí mais para frente a gente vai mostrar dicas em outros vídeos de como você pode economizar muito numa viagem, tá? Então, o primeiro tópico desse vídeo é o orçamento. Faça um orçamento consciente dentro da sua realidade que não vá trazer um peso muito grande ali para o seu bolso, tá? Tópico número 2, nós vamos falar sobre o destino, tá? Destino, como já fiz uma breve introdução aqui, todos nós temos um destino dos sonhos, né? Então, em 2014, na primeira viagem que Silvia e eu fizemos, o meu sonho era conhecer Berlim e o da Silvia era conhecer Paris. Legal, dois destinos bem bacana, e um sonho em comum era Londres. Então nós associamos os três destinos. Nós fizemos todo um planejamento financeiro, né? Nós planejamos essa viagem durante 3 anos, para vocês terem noção, guardando dinheiro aqui, o que a gente podia já comprar, já pagar, comprar moeda, né? Libra, euro, enfim, para poder reduzir os custos quando chegasse mais próximo da data da viagem, né? Nós fizemos um bom planejamento e fizemos a viagem dos sonhos que nós gostaríamos, né? Então nós conseguimos ver os três destinos numa mesma viagem, né? Mas porque nós planejamos muito. Né? Claro que assim, no meio do caminho sempre surgia, puxa, e se a gente desse um pulinho em Amsterdã, alguma coisa assim? Ah, mas espera aí, vai dar para a gente pagar? Não vai impactar muito o nosso orçamento? Será que não vai ficar pesado lá na frente? Então a gente definiu primeiramente os destinos, né? E vimos ali que encaixava no nosso orçamento e seguimos em frente. Claro que mais para frente outros destinos foram surgindo e a gente foi realizando outras viagens, né, para outros lugares que nós fomos determinando.
mas o importante é você ter um destino em mente, porque senão como é que você vai realizar uma viagem? Ah, eu quero viajar, mas não sei para onde. Ah, pode ser no Brasil, pode ser América do Sul, pode ser Europa, pode ser Estados Unidos, pode ser Ásia. Então, primeiro escolha, né? Eu tenho um amigo que ele costumava dizer que assim, é importante você primeiro conhecer o Brasil, depois você conhecer a América do Sul, depois você conhecer os Estados Unidos, para depois você conhecer a Europa. Eu não segui muito essa linha não, minha primeira viagem internacional já foi para a Europa, porque era o sonho da minha esposa, como eu disse, conhecer esses dois lugares, né? Então eu já fui assim, então eu já tinha isso comigo. Eu queria conhecer Berlim. Então, para mim, a minha primeira viagem internacional teria que ser para Berlim, porque era o meu sonho, né? E o da Silvia era Paris. Então, nós definimos, ó, Paris e Berlim legal. Encaixamos ali Londres porque vimos que dava, né, para a gente fazer essa viagem dessa forma, com três destinos diferentes, e foi bem bacana. Mas por que você tem que decidir qual o seu destino? Porque é a partir dali que você vai conseguir ver se aquele teu orçamento que você planejou, que você analisou, né, é compatível com esse destino. Né? Então, digamos que você, poxa, meu sonho é conhecer a Grécia, visitar as ilhas gregas. Pô, um baita destino, um baita lugar para se viajar, para se conhecer. Mas você estipulou lá que você poderia gastar R$ 3.000. Talvez não seja tão viável aí, vai ser bem complicado de você realizar uma viagem bacana para a Grécia com esse valor. Vai ficar bem apertado e você provavelmente não vai conseguir, se você levar em consideração passagem, hospedagem, moeda local, enfim, passeios, né? Porque não adianta você ir para lá também e ficar trancado dentro de um quarto de hotel, porque não tem grana para poder ver algum passeio, né? Fazer curtir algum lugar desse destino. Então, assim, é importante que você faça essa comparação do teu orçamento com o destino que você quer realizar. Poxa, o destino dos meus sonhos não encaixa no meu orçamento. Vamos para um próximo destino. Qual outro lugar eu gostaria de conhecer? Estou vendo que na Europa não está cabendo no meu bolso, Everaldo. Então vamos para a América do Sul. A América do Sul tem lugares incríveis para se conhecer, né? Chile, Argentina, Colômbia, Venezuela, Uruguai, enfim, tem uma infinidade de lugares que você pode desfrutar de uma viagem extremamente agradável, né, e recompensadora. Tá? Tópico 3, nós vamos falar aqui sobre as informações do local. Né? Isso é algo que muitas vezes o viajante se deixa perder. Por quê? Você estipulou o teu orçamento, você definiu o seu destino. Legal. Vi que dá para encaixar, Everaldo. Fiz umas pesquisas rápidas de passagens aéreas, dá para me pagar a passagem, enfim. Então agora você vai estudar informações desse seu destino. Né? O que você tem que ver? Primeiro, passaporte. Precisa de passaporte? Eu tenho passaporte? Se eu não tenho passaporte, eu tenho que dar entrada, né, na Receita Federal para poder adquirir meu passaporte. Ah, além de passaporte, será que precisa de visto? Poxa, é verdade, tem países que precisam de visto, e eu não tenho visto, então como é que eu vou para lá? Eu preciso tirar o meu visto, né? Ah, qual é a moeda local? Né? Ah, eu vou para a Europa, é euro. Nem todos os países da Europa fazem parte da União Europeia. Alguns países não fazem parte da União Europeia e têm sua moeda própria. Né? Então, às vezes, você está imaginando que lá é euro, mas não é euro. Então, como é que você vai fazer? Né? Então, é importante você pesquisar bastante sobre o seu destino, em blogs, em sites, em próprios vídeos no YouTube. Você coloca o nome do destino aí que você quer conhecer e você vai absorver muita informação ali, tá? Você tem que verificar, por exemplo, qual o melhor bairro para você se hospedar, né? Se você for fazer uma busca por hotéis lá, vai aparecer um monte de hotel. Aí você fala, vou no mais barato. Aí tu pega o mais barato, só que o mais barato é extremamente longe do centro da cidade, dos principais pontos turísticos. Você vai ter que se locomover muito, vai ficar cansativo, maçante e você de repente pode até ter um gasto a mais com esse transporte na cidade que não estava planejado, que pode atrapalhar o seu orçamento. Então, qual o melhor bairro para me ficar, né? Qual a melhor época do ano para eu ir nesse destino, né? Qual é o clima? É um país de clima frio? É um país de clima quente? Porque você precisa saber quais as roupas que você vai usar nesse lugar, né? Enfim. Então, as informações sobre o local elas são muito importantes, né? Os custos dos passeios que você quer fazer ali vai entrar o teu roteiro. O que eu quero ver nesse país, né? Nessa cidade? O que tem de legal? Né? Então, você vai definir o teu roteiro a partir dessas informações que você vai obtendo do seu destino, tá? Item número 4, nós vamos falar sobre a duração da sua viagem, tá? A duração da sua viagem também
é fundamental. Não tem como você fazer um planejamento de uma viagem e falar, ah, não sei quantos dias vou ficar, pode ficar 3, pode ficar 5, pode ficar 7, não funciona assim. Você tem que definir isso antes, né? Até porque quanto mais tempo você fica, maior o seu custo com a viagem. Né? Então, para encaixar ali no teu orçamento, é interessante que você tenha também isso já previamente definido, tá? A não ser que você encontre uma super promoção, um valor muito legal, muito bacana, que a economia da passagem aérea compense com a hospedagem, com os gastos no dia a dia lá, aí beleza, você pode até aumentar o tempo de estadia lá. Mas é importante que você defina um período, né? Quanto tempo você vai ficar, qual vai ser a duração da sua viagem, né? A gente vai falar de 3 dias, 5 dias, 7, 15, 30 dias, né? Enfim, isso vai depender muito daquilo que você também quer conhecer do lugar. Né? De repente você vai para uma cidade, ah, eu quero conhecer essa cidade na Europa e vou ficar 15 dias. Só que passou 5 dias, você já está meio que, pô, já vi tudo que eu queria ver, não tem muito mais aqui que eu queria fazer, enfim. Né? Então, pode até que atrapalhar um pouco a sua viagem. Claro que, né? Falando assim, parece que nunca tem nada para se ver, né? Numa cidade, num grande centro da Europa, né? É óbvio que sempre tem coisas muito legais para se ver e para se fazer, mas para nós, né, que estamos ali com o nosso dinheirinho contado para realizar essa viagem, é importante que você tenha isso também bem definido. Qual vai ser o tempo de duração da sua viagem? Tá? 3, 5, 7, 10, 15, enfim. Tá? Pense nisso também para que o seu orçamento caiba dentro desse tempo, dessa duração que você está planejando para a viagem. Tá? E por último, né, o nosso quinto item aí do bom planejamento da viagem é quando você vai viajar. Tá? É importantíssimo isso. O que eu posso dizer? Quanto mais flexível for para você, né, quanto mais facilidade você tiver de definir quando será a sua viagem, melhor. Por quê? De repente, para alguns lugares, você vai encontrar passagens mais baratas em determinadas épocas do ano, né, que podem ser diferentes da época que você está planejando. Então, por exemplo, eu quero viajar em julho. Em julho eu quero ir para Bariloche. Só que Bariloche em julho é alta temporada. Né? Então, provavelmente os preços estarão muito mais altos do que se fossem baixa temporada. Claro que todo mundo quer ir para Bariloche para ver a neve, para esquiar, enfim. Mas se você tiver mais flexibilidade de dias, de mês, do ano que você pode viajar, é bem provável que você consiga preços muito mais acessíveis. Né? Então, é importante você definir quando vai ser a sua viagem. Né? Um grande exemplo é que muitas pessoas acabam perguntando sobre a Ásia. Né? Eu nunca realizei nenhuma viagem para a Ásia, né? Mas quero muito ainda conhecer alguns países. Mas na Ásia tem um detalhe muito importante que envolve o clima, que são a época das monções. Então, para alguns países, viajar para a Ásia na época das monções pode ser um grande transtorno para o viajante. Né? Então, imagina, você gastou um baita de um dinheiro para realizar a viagem dos seus sonhos para a Tailândia, enfim, para Bali, e você chega lá, chove todos os dias. Pior, vendavais, furacões, tufões, e você ali no hotel, um momento até meio que de pânico você pode passar, de incerteza, pô, e agora o que vai acontecer? Ou então, de repente, na época do seu voo, você não consegue pegar o voo de volta, o voo é adiado por causa do tempo, enfim, pode trazer muitos transtornos, né? E geralmente a época das monções são os períodos mais baratos das passagens aéreas para alguns países da China, né? Então, você ver a época do ano que você vai estar viajando é extremamente importante para um bom planejamento de uma viagem, tá? Pode ser que você encontre uma economia muito interessante nas passagens, mas né, o que você vai poder desfrutar do lugar não compensa essa economia, tá? Então, veja direitinho, pesquise sobre o lugar. Quando você estiver pesquisando as informações do lugar, é bem provável que você encontre questões abordando esse tipo de situação, né? Principalmente quando envolve a Ásia, mas em outros lugares também, como invernos mais rigorosos, onde você não vai poder curtir muitas coisas, ou até mesmo determinados pontos turísticos que não são abertos em determinada época do ano, enfim, existem vários fatores que são influenciados por essa época do ano que você vai realizar sua viagem, ok? Bom, então é isso. Espero aí que esse vídeo seja bem útil para você realizar o planejamento da sua viagem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal.
Vamos estar aí postando mais vídeos para vocês, com muito mais informações legais que vão poder ajudá-lo a realizar a viagem dos seus sonhos, né? Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, também temos a nossa página na internet, o endereço está logo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá ok? Obrigado e até a próxima.